Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael Martins na Bolsa com o Rafa. Hoje domingo, 3 de novembro de 2019. Estamos de volta com nossos estudos e as nossas análises semanais para o mercado à vista da Bovespa. Então, como de costume, vamos falar de cerca de 25 a 30 papéis que nós temos acompanhado aqui durante este tempo. Alguns pedidos por vocês. Então, vamos lá. Como de costume, vamos começar aqui pela Petro, onde ela vem seguindo aqui um padrão bem interessante, retornando para o canal de alta anterior. E vem também cumprindo as expansões de Fibonacci, praticamente que arrisca, né? Então vamos traçar aqui o movimento atual, só para atualizar, que nós tínhamos um tempo meio parados, por motivos técnicos. Então vamos aqui. O movimento se iniciou aqui nessa região, aqui em meados do 23,75, e aí teve sua primeira perna aqui na região do 28,20, com regressão, iniciando aqui a LTA, nossa regressão aqui em 50, cravando 50% de FIBO desse movimento, aqui mais ou menos no 25,90, 25,98. Após isso, ele seguiu, testou a cabeça do pivô anterior, na região do 28,20, e rompeu ele. Rompendo, ele teve essa pressão aqui, que já era até esperada, onde temos toda essa zonazinha aqui de vermelho, que era uma zona de resistência. Ele veio, mostrou força, e olha como no dia seguinte ele ter mostrado força entrando nessa região. Olha o tamanho dessa força de venda aqui, uma realização de lucro bem forte aqui, né? E pela característica da região, deixou até entender que poderia já iniciar a retração a partir daí, porque ainda foi um engolfo de baixo aqui bem legal, que não foi confirmado no dia seguinte, mas o padrão estava aí, por isso que temos que esperar sempre a confirmação. Então, fazendo isso, ele cumpriu a primeira expansão de FIBO aqui na linha de 127,2%, meados aqui do 29,40, onde ele deu uma engasgadinha, como não devia deixar de ser, e logo após veio com força buscar a segunda expansão de FIBO aqui em 161,8%, meados aqui do R$30,98, R$31. Chegou a passar um pouquinho, mas olha só como foi rejeitado aqui nessa região. O 38%, o 161,8% do FIBO tende a gerar movimentos desse tipo, né? Então, o que podemos esperar agora para os próximos dias? Então, diante dessa rejeição aqui que nós podemos ver, com esse doji aqui imenso, nós podemos acreditar aqui numa breve realização de lucros aqui na Petro para os próximos dias. Acredito que assim, ele perdendo aqui meados do 29,30 mais ou menos, Petro já vindo aqui perdendo essa região, ela tem tudo para retrair aqui, tentar entrar nessa zoninha de confusão aqui de novo, essa zona que era resistência anteriormente, agora vai trabalhar como suporte. Ela pode vir aqui até testar a linha de 100% anterior aqui em torno do 28,20. É um movimento que seria até saudável de se realizar.
E aí após isso, aí nós podemos tentar projetar nova expansão de FIBO que se encontra lá na região dos R$ 35. Então, um passo de cada vez. Esses são os estudos para as próximas semanas aí da Petro. Da Petro partindo para o Itaú, nós temos um movimento semelhante ao da Petro, onde o preço partiu aqui da região do 32,50 e montou sua primeira perna aqui em torno dos 35,10 mais ou menos, com sua retração sendo realizada até a linha de 50% de FIBO. Depois, nem chegou a testar, né, a cabeça de 100% na formação de pivô de alta. Passou direto com força, não chegou nem a fazer teste. Passou direto pelo 127 e só foi perder força um pouco após a região de 161.8. Fez um falso rompimento dela aqui, mas se expandiu até lá. Após isso iniciou uma retração saudável também, voltou aqui na linha de 127 e agora está novamente testando aqui o que seria antes 161.8. O que podemos esperar agora no Itaú? Pela formação inicial, ele ganhando aqui o 36,80, pela formação de candles 36,80, 36,90, ele ganhando essa região aqui desse candle e desse candle preto, desse branco, desse preto, ele ganhando essa máxima aqui do antepenúltimo candle aqui do diário. Acredito que aí já ganhe força para vir buscar o próximo alvo aí na região de 261.8. Ganhar força não quer dizer que vai direto. A força quer dizer que ele vai seguir o movimento. Então, acredito que ele possa vir a trabalhar dessa forma aqui nos próximos dias. Talvez até uma sensibilização aqui antes. Mas essa aí é o nosso estudo aí para as próximas semanas no YouTube, no Itaú. Aqui na Vale 3 a gente pode até dizer que ela está triangulando, né? Formação aqui de triângulo simétrico. Se a gente puxar aqui desse topo, trazer aqui, a gente pode sim pensar aqui na formação de triângulo simétrico aqui para Vale. Olha isso, essa formação aqui de triângulo. Vamos deixar isso mais legal, entendível, né? Então nós temos ela sendo pressionada aqui nessa tentativa de rompimento desse triângulo para o alto, sendo pressionado pela média de 200, essa linha branca que se encontra aqui. Então na Vale nós temos o movimento da seguinte forma aqui, que ele acabou, olha só, aqui do 0 a 100, retração na linha de 38.2 de FIBO, formou fundo aqui nessa região e ela não teve força ainda para buscar o 100% na formação de pivô de alta anterior. Ela começou a andar de lado, na forma triangular, e caminhando bem devagarzinho, sempre, ó, que é bom de observar, com fundos mais altos. Apesar de não termos tido topos mais altos, olha só o topo aqui, temos esse topo aqui, temos esse topo aqui, sempre topos mais baixos. O topo atual está quase do mesmo nível, então nós podemos até dizer que há uma chance de rompimento para o alto aqui mais clara do que uma inversão de rompimento para baixo. Então a Vale está brigando aqui para romper essa média de 200, aqui em torno do 48,70.
acredito que venha a romper e a testar essa linha aqui de 100%, na linha aqui mais ou menos uns R$ 50,16, que é a última resistência que nós temos aqui na Vale também. Então, após isso aí, nós podemos buscar expansões de 127.2, aqui em torno dos 52,30 mais ou menos, e novos movimentos. Nós vamos ter uma outra segunda expansão de 161.8, aqui entre 54,10 e os 55, praticamente. Então, nas próximas semanas da Vale, essa é a nossa projeção de movimento, o nosso estudo gráfico. Aqui o Bradesco está no movimento, na retração atual desse movimento, né? 0 a 100, está aqui tentando entrar na retração de 61.8 de FIBO, até a linha de 50%. Ele tem, para mim, ele tem forte chance de segurar nessa região aí. Não só, ele tem uma zona de suporte muito boa aqui. Se a gente for traçar, aqui temos essa zona de suporte aqui, ó. Junto com ela nós temos a média de 20, essa linha verde aqui na nossa região do 34,30. Temos a média de 200 aqui na região do 34,40. E sem contar que esse patamar é o que? É a zona de 50% de retração de FIBO, entre 50 e 61,8. Olha só como isso aqui fica legal. Como essa zona de suporte fica muito boa. E nós temos aqui, nós temos aqui 50% de FIBO, 33,90. Temos 61,8 aqui no 34,60. E olha só essa zona de confusão aqui para trás, nessa mesma região. Olha, teste aqui, temos sempre teste, temos teste aqui, temos teste aqui de novo, temos teste aqui, olha isso. E o teste acontecendo aqui agora. Então, uma zona de suporte muito boa, muito considerável, que pode fortalecer a continuidade do movimento para buscar, para expelir o preço para cima e buscar aqui a região do R$ 37,00 novamente. E após isso, aí sim nós podemos traçar as expansões de 127,8, as expansões de 161,8. Então, inicialmente, esse é o nosso estudo aí para o Bradesco de BDC4. Então, a GBR4, ela veio com a tendência de baixa bem forte, né? E começou a reverter esse quadro, mas ela reverteu esse quadro bem lentamente. Ela tem caminhado, tem chorado bastante, né, para reverter esse quadro. O que ela vem fazendo aqui? Nessa primeira perna aqui de 0 a 100, ela regrediu a 38,2. E no momento, ela vem testando a linha de 100% de FIBO do movimento anterior, nessa formação aqui de pivô de alta. Ela tentou uma vez, chegou perto, chorou, passou um tempo aqui, agora veio de novo, já tentando romper. A pressão que ela está sofrendo agora nesse momento é dessa resistência aqui, nessa região do 14,10, que também já vimos comentado, e quando chegasse aqui a média de 200 provavelmente estaria aí, né? A gente veio comentando isso desde, essa resistência aqui vai se fortalecer, e provavelmente quando o preço chegar, a média de 200 aqui está buscando o preço, ela vai se encontrar com o preço aqui nessa região do 14,10. E é o que está acontecendo, que vai fortalecer essa região aqui. Por isso eu não acredito que ela passe de uma vez. Ainda mais da forma que a Gerdau tem caminhado aqui, chorando
ao longo desses últimos, sei lá, 60 dias mais ou menos. Então, a primeira expansão desse movimento, você vê aqui no 14,40, e a segunda expansão de Fibo desse movimento, aqui mais ou menos no R$15,15. Mas, lembrar, a GBR4 está bem chorada. Olha só. Opa. Olha só como ela caminhou aqui nessa região. Então, aqui ela deva caminhar assim também. Com esse chorinho aí. Aqui na Itaúsa, seguindo a tendência de água de alta da sua filha, Itaú. Primeira perna, aqui em torno do 13,40. Retração na linha de 38, que também era a média de 200. Rompeu, formação de pivô de alta e buscou o 127,2 de Fibo, que é onde ela está retraindo agora. Essa retração deve acontecer até aqui em meados do 13,40. Talvez passar um pouquinho, vim aqui buscar a média de 20, aqui em torno do 13,20. E depois tentar retomar aí essa perna de alta, fazendo um novo teste de pivô aqui na região do 13,90 para buscar aqui a segunda expansão de Fibo em 161,8 aqui na região do R$14,50. Olha, na Embraer nós podemos ter aqui uma tentativa de retomada para uma perna de alta pelo seguinte fato: temos esse fundo e aqui o fundo mais alto, e aí nós podemos considerar esse movimento atual, primeira perna, retração aqui no suporte anterior. Olha só que coincidentemente ou não, marcar aqui mais claro, coincidentemente ou não, foi na linha aqui de 50% de Fibo. E agora eu acredito que ela deu vir aqui a testar a cabeça do pivô, desse pivô de alta aqui em torno de 18,10. E aí após isso, acho que ela anda um pouquinho de lado, mas busca aqui a primeira expansão em 127,2, aqui em torno de 18,40. E olha só como as linhas coincidem com as zonas. Olha só. O movimento atual, as expansões de Fibo, ó, coincide com o quê? Com as linhas de resistência, os próximos alvos, aqui mais ou menos no 18,40. Essa ZB3 ela vem seguindo a ideia que nós tínhamos. A Suzano. Então, o que temos aqui na Suzano? Essa primeira perna. Tem a sua retração realizada aqui também na linha de 50% de Fibo. Teste do pivô de alta foi realizado. Aqui mais ou menos na região de 34,25. E olha só, o rompimento dele levou aonde? Ao primeiro alvo, logo de cara, aqui no 127,2, aqui na região de 35,80. Após isso, a Suzano deu uma retraída e veio buscar novamente o último suporte. Atualmente ela já voltou a um novo teste de pivô de alta agora aqui na linha anterior do 127,2. Então ela deve testar aqui essa região do 35,80 para buscar o próximo alvo de Fibo de 161, de 161,8, essa expansão.
que irá coincidir com a média de 200. Então aqui entre o 37,30 e o 37,80 será onde eu acredito que a Suzano sofrerá um pouco de pressão aí para superar. E olha só, esse movimento atual, primeira perna, segunda, como coincide as expansões de Fibo com os suportes e resistências que podemos ver naturalmente no gráfico. Onde é essa última resistência? Olha essa linha amarela. Agora uma linha verde. Olha só essa resistência aqui. Agora coincidindo com a média de 200 e também a expansão de 161.8 de Fibo deste movimento aqui. Então são pontos que confirmam nossos estudos, né, nossas projeções. Para quem não acredita em Fibo, o mercado é matemática. Fibo é matemática. Então, junte isso a uma análise de contexto, análise de preço, de suporte e resistência, e saiba aproveitar as ferramentas. Já aqui na Oi, BR3, para quem está apostando aí nesse papel, ela vem testando aí o suporte na região dos 89, 90 centavos, onde ela está já presa há um bom período, né, abaixo aí do R$1. Não tem muito de análise técnica para se fazer aqui na Oi, é um ativo que está em recuperação judicial, então ela não gera padrões para que a gente possa traçar. O que a gente pode tentar forçar a barra aqui, como eu já falei anteriormente, é puxar esse movimento atual com a retração atual aqui, nesse último suporte aqui dos 89 centavos, e acaba coincidindo com a linha de 38,2 de Fibo. E atualmente é onde o preço está preso, aqui entre o 61.8 e o 38.2. O preço encaixotou aí, então vou até corrigir, ele encaixotou não nem entre o 61.8, ele não teve força para ir até lá testar, ele está encaixotado entre 38.2 e 50%. Então o que se espera na Oi é que ele possa romper aqui essa linha do R$1. Vai ter aí até R$1,07 para sofrer. E acredito que ela sambe bastante aí. Olha só como se coincide esse suporte e resistências com as expansões de Fibo, né? Então, tendo papel em recuperação judicial, Fibo se mantém. Então, até essa região aí do 1,10, se ela vir obter força aí para romper, ela vai sofrer essa pressão aí. Então, Oi, como já disse anteriormente em outros vídeos, é aposta. Cada um gerencia aí seu risco. Não temos muito aqui de análise técnica para comentar na Oi. Aqui na Ambev, se a gente for seguir aqui, não sei se vocês lembram, nós tínhamos falado aqui de um padrão de oco, ombro, cabeça, ombro, que estava acontecendo na Ambev. Vou só desenhar ele rapidamente aqui para relembrar. Esse aqui foi o padrão, onde nós temos aqui o ombro, a cabeça, o segundo ombro, e nós temos a linha, a lakeline, né? A linha de cabeça aqui sendo rompida. Podemos até puxar ela aqui para baixo. Essa aqui acabou virando uma zona de suporte, né?
não só por se tratar dessa linha de tendência de alta, como dessa própria zona de suporte que tínhamos aqui. Vamos puxar ela aqui só para ficar visualmente melhor. Essa zona de suporte que tínhamos aqui, juntando com a linha de tendência de alta, era uma região bem forte, né, para se acreditar no rompimento. Talvez até por isso esse ombro cabeça a ombro não se formou, tendo vindo buscar até aqui, ó, por conta de toda essa pressão, ele se formou como um fundo até mais alto, né? Uma formação até de, podemos colocar aqui até como um triângulo simétrico, se a gente puxar esse topo, com esse topo mais baixo, esse topo mais baixo, com esses fundos mais altos, temos também aqui uma formação de triângulo simétrico. Então, esse oco se confirmou com alguns indicadores a mais. Foi o rompimento dessa zona de suporte, o rompimento da linha de tendência de alta, e acabou sendo também o rompimento do triângulo simétrico, e a confirmação do oco. Esse oco ele tem uma pernada bem grande, então bem extensa. Eu não acredito que ela deva se cumprir ao pé da letra de livro, até porque seria uma retração bem uma tendência de baixa bem grande. Não que o mercado não possa fazer, mas eu não acredito nisso para esse papel, para a força que o papel tem, para a Ambev. Então você tem que pensar um pouco no contexto das coisas. Qual seria o primeiro alvo desse oco? Eu sempre considero essa primeira cabeça aqui, o espelho dela. Então eu colocaria esse primeiro alvo aqui no 16,35 mais ou menos, que é esse suporte. Acaba sendo acaba sendo uma região, né, de suporte, onde nós temos aqui do 16,80. Olha só, nós temos aqui do 16,80 até o 16,35. Então eu acredito que o primeiro alvo seja aqui. Passa disso, aí eu já duvido um pouco o contexto da empresa. Mas esse primeiro alvo aqui do 16,35 para mim é totalmente aceitável que se vá buscar. E aí o que pode acontecer aqui agora são pequenos pullbacks, né? Pequenos não, né? Acaba tendo um grande pullback. Acredito que o preço possa retrair assim aqui na região de 18,15, que é a média de 200, e acaba sendo também agora como resistência a base do triângulo simétrico, a base da LTA e a base do rompimento do oco. Então ele acaba, acho que nessa região aqui ele deve realizar um pullback para a continuidade dessa queda até aqui essa região. Então é o que eu acredito que eu projeto graficamente para a Ambev nos próximos dias. Olha só, se a gente for traçar FIBO, expansões de FIBO aqui para esse movimento de queda na Ambev, olha o que nós temos. Coincidentemente, pegando essa primeira perna como 0 a 100, onde que foi a retração? 38,2 aqui de FIBO. Depois disso, testou a linha aqui de 100% com pivô de baixo, e o que aconteceu depois? Rompeu. Onde que ele parou atualmente? Na linha de 127,2, a expansão de 127,2 de FIBO, aqui em torno de R$ 17,20, R$ 17,20. Após atingir esse patamar, aqui eu já acredito que ele possa realizar pullback. Já é uma região aqui considerável para a realização de pullback. Ele pode vir aqui já, voltando aqui no 18,15 e voltar a cair. Ou não também, né? Ele pode continuar aqui até em torno do
18,80, 16,30. Mas olha só, o que nós podemos ter aqui depois? Depois desse pullback, um novo teste de pivô de baixo, aqui na região do 17,30. E aí, onde que é a expansão de 161,8? A segunda expansão desse movimento de baixo, a segunda expansão de Fibo. Aqui, coincidentemente, como a gente sempre fala, né, em coincidência, que não é coincidência, no suporte aqui na região do 16,35. Olha só como esse movimento acaba sendo bastante técnico, né? Então vamos, como a gente já tinha feito antes, fotografar esse movimento, esse oco, e vamos esperar aí pra gente ver se a gente estava certo ou errado. O mercado também não tem muito disso, né, de certo ou errado, é o momento. Muitas coisas podem inverter uma situação, mas a projeção atual que eu tenho para a Ambev é essa. Então, passando aqui para Cogni 3, antiga Crot 3, bem técnico, pelo menos o antigo código Crot 3 da Croton, ela sempre se mostrou bastante técnica, né? Sempre respeitou bastante os padrões técnicos, os padrões de Kendo, os padrões gráficos sempre foram muito bem respeitados no antigo Crot 3. Esperamos que ele continue assim na Cogni 3, que é o nome da nova hold criada. Então vamos lá. O que nós temos atualmente nela aqui é uma tentativa até... Temos dois cenários possíveis aqui nesse momento para Cogni 3. Eu vou mostrar aqui o que o gráfico está mostrando tecnicamente que pode acontecer aqui, e o que eu mais acredito também graficamente, nessas duas possibilidades. Opa! Então, nós temos aqui, vamos tratar dessa primeira perna, vou colocar de vermelho para ficar mais claro, a tendência de baixo. Nessa primeira perna aqui como tendência de baixo, nós temos a retração dela aqui na linha de 50% de Fibo, que coincidiu com uma última resistência. Após isso ela veio, chorou aqui o passado 61, passou um pouco, retestou nela e veio para buscar a linha de 100% como formação de pivô de baixo. E aí, vamos traçar uma linha só, nós temos esse movimento aqui como formação de pivô de baixo. Aí sua expansão se daria até onde? A expansão desse movimento se daria até aqui, na casa dos R$ 8,19, 127,2 de Fibo, a expansão dela. Temos um bom suporte aqui nessa região do 8,40. Temos um bom suporte aqui nessa região. Então a continuidade dessa queda tem forte chance de segurar aqui nesse suporte aqui entre 8,40 e 8,70. Claro, com espaço até o 8,20. Mas podemos ter também aqui um enfraquecimento da tendência de baixa acontecendo. Esse suporte do 9,70 é um bom suporte. No momento, eu acredito que o preço possa trabalhar vindo testar aqui os 10,30, que é a média de 20. Ele vai sofrer pressão aqui também por passar dessa região, porque olha só, olha esses pontos aqui como são coincidentes. Vamos traçar ele aqui, ó.
Olha quantas vezes essa região foi testada. Então uma regiãozinha bem... Essa é uma região bem marota, ó. Vou até esticar ela um pouquinho mais aqui para pegar esse fundo. Para pegar esse fundo com esse fundo aqui. Então nós temos... Opa! Nós temos teste aqui. Nós temos teste aqui. Temos teste aqui. Temos teste aqui. Temos teste aqui. Olha só. Quantidade de vezes que esse caixotezinho foi testado e fez o preço sambar. Então, aqui no caso, ele vem até aqui, né? Então acredito que ele possa vir a testar aqui no momento essa linha aqui do 10,30 antes de voltar à sua decisão se cai ou não. Então se formos puxar a média de 20 e a média de 200, eu acredito que o preço possa tentar trabalhar dentro dessas duas regiões aí nas próximas semanas. Aqui, buscando aqui os 10,70, sambando aqui entre essa região, né? Entre o 9,70 e o 10,70. Acho que é um patamar bem possível para as próximas semanas aí na Cogni 3. Então, voltando aqui a Prio 3, nós temos aqui uma característica, um canal de baixa, né? Bem extenso, esse canal de baixa, que poderia se transformar aqui numa bandeira de alta. Temos a expansão dela ali até mais para frente, mas então, para que isso, como eu já havia comentado, para que isso caracterize, nós precisamos que ela se mantenha aqui acima dessa região do 18,80. Mesmo que ela supere e ande de um pouquinho de lado, preciso que ela ganhe essa região. É o que ela está tentando fazer nesse momento. Ganhar essa região aqui do 18,80. Por quê? Porque praticamente aqui é o último topo. Pensando nesse topo aqui. Ah, tem esse topinho aqui um pouco mais alto? Sim, mas eu já consideraria o rompimento desse canal de alta, ele superando esse último topo aqui, no 18,80. Então ele ganha dessa região, eu começo a acreditar que ele busca essas expansões para essa bandeira de se transformar nessa bandeira de alta. Então, o que faz acreditar mais nisso? Temos aqui do 0 a 100, 50%, no momento testando um pivô de alta aqui. Onde está a sua expansão? Vamos colocar aqui na cabeça da bandeira anterior, na cabeça da bandeira. Primeiro movimento aqui em torno do 21,70. E aí sim nós podemos, olha só, a expansão dessa bandeira. Vamos traçar fibo nessa bandeira. Vamos zerar ela, só para mostrar agora. Traçar a expansão dessa bandeira aqui. O tanto que ela retraiu. De forma saudável para ser considerada ainda uma bandeira. Na formação de bandeira você tem a consideração do tempo e da retração que ela se realizou. Né? Ela não pode chegar muito do ponto zero, senão descaracteriza o movimento. Então o que é chegar perto do ponto zero? Chegar perto do ponto zero seria ela retrair. Olha aqui onde iniciou a pernada. Aqui. Seria ela retrair até aqui essa região, então não seria legal. Então, o que a bandeira fez? Vou clarear um pouco aqui esse fio para ficar mais evidente o que a gente quer falar. Vou botar de vermelho, deixa eu ver se fica mais pronto. Então, vou traçar de novo, partindo aqui do ponto zero. Aqui é o 100, a perna que deu início ao canal de baixo. Aí esse canal veio e trabalhou aqui nessa região. Formou aqui esse
canal de baixo. Aqui no topo, no fundo, ó, fundo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Eu trabalhando aí esse canal de baixa na bandeira. Por que eu não considero isso, apesar do tempo, como uma bandeira de alta ainda? Porque a retração dela se manteve dentro das, para mim, dentro do que eu faço, dentro das regiões de fibo. Essa retração, essa bandeira, esse canal de baixa, ele não superou os 38.2 de fibo. E agora ele vem para romper. Como que eu traço o alvo dessa bandeira? Nós podemos, tecnicamente nos livros, você pega o mastro, a perna de alta que deu origem, e espelha ela. Esse espelho daria aqui desta forma. Só que eu traço ela como fibo. Coloco o fibo aqui no 0%, o 100% aqui no topo. E olha só o espelho dela onde ocorre. Praticamente na mesma região. Então o alvo dessa bandeira de alta aqui para mim é na região dos 24,60. Salientando o que falamos antes. Para acreditar no rompimento, na confirmação desse rompimento do canal de baixo, se transformando em bandeira de alta, preciso que o papel se firme aqui acima dos 18,80. DVR ela está vindo agora aqui para romper esse caixotezinho, sendo prensado aí pela média de 20, aqui mais ou menos no 7,60, para testar aí o topo do caixote aqui em torno dos 7,90. Se ele passar, temos aí o primeiro alvo aqui em torno do 8,30. Mas vamos observar aí como que a BVA vai se comportar nos próximos dias. Magalu, foguete Lu, né? Essa porra só sobe. Então vamos lá. Ela veio com uma retração aqui. Vamos traçar a retração no lugar atual, né? Ela vem com essa retração aqui na média de 20. Formação de pivô de alta. Praticamente cumprindo aí a expansão de 127,8. Onde é que está essa expansão? Está aqui mais ou menos em torno do 47,80. Ainda não bateu lá, mas está bem próximo já. Após isso que nós podemos ter aqui na Magalu um sambinha aqui entre 44,40 e 47,80 para depois tentar voltar a buscar aí o próximo alvo de fibo 61,8 aqui em torno dos R$52. Aqui na Pomo 4 que nós temos a primeira perna executada aqui com sua retração na média de 20 e confirma aqui nossa linha de 50% de fibo como movimento técnico. No momento testando o topo, testando a cabeça do pivô de alta aqui em torno do R$3,75, essa linha aqui de 100%. Depois disso, qual é o próximo alvo? Temos a expansão aí a ser buscada aqui em torno do R$3,90. É uma região, eu acredito que deva ter um choro, deva chorar um pouco aí para superar esse patamar. Então, esses aí nossos próximos alvos aí para Pomo 4 Marco Polo nas próximas semanas. A Cielo parece estar seguindo o que a gente havia comentado algumas semanas atrás. Uma possível formação aqui de bandeira de baixa, né? Ao contrário da Prio 3, ela vem rompendo aí esse canal de alta. Ela vem rompendo esse canal de alta aqui para uma formação de pivô de baixa. E isso pode se estender, a meu ver, aqui até mais ou menos o próximo suporte em torno dos R$6,27. Aqui na UGPA, na Ultrapar, nós temos uma tentativa de formação de pivô de alta, né?
elas ensambando aqui em torno dessa linha de 100%. Ela parou aqui nessa região na expansão de 127 e ela encaixotou aqui nessa região entre o 127,2 de fibra, primeira expansão, e o 100%. Ela está sambando aqui dentro desse valor. Coincidentemente, se a gente for pegar o alvo de rompimento dessa região aqui, nós vamos ter como alvo dele, o espelho desse alvo, aqui o 161.8, que também é onde estará a média de 200 dias, em torno de R$ 21,10. Então acredito que o preço ela possa sim vir a romper e trabalhar nessa região nas próximas semanas. A SLC agrícola, SLC 3, ela vem dentro do que a gente vinha estudado, dentro do caixote que a gente vinha projetado aqui. Eu acredito que na próxima semana ela deva cumprir aqui o teste na máxima, aqui na resistência, também a média de 200, aqui em torno de R$19, R$18,90, essa região de mais ou menos. Aqui na MyPK3, uma posição aí, talvez na formação de fundo duplo. Temos que esperar a formação de fundo duplo. Temos que esperar o movimento da próxima semana para saber se essa formação irá se confirmar. Então essa aí é a nossa projeção. Temos que esperar confirmar essa formação de fundo duplo. Olha aqui. Tecnicamente ela vem formando um padrão bem interessante. Pena que o 17,70 deve ganhar força para buscar aqui o 18,40 e aí ir caminhando para seguir o que a gente deseja.